Nenhuma limitação pode nos parar, pode nos impedir de avançar naquilo que o Senhor já prometeu na sua palavra, amém? Então, quero dar as boas-vindas a você, dizer que é muito bom estar com você aqui, receber você, aleluia, e juntos celebrarmos ao Senhor, amém? Esse é o nosso propósito, a nos encontrar aqui. Quero dar as boas-vindas a todos. Meu irmão Vitor, seja bem-vindo, que bom lhe ver aqui hoje. E os demais também, que bom, né, que vocês vieram, que nós estamos aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus com você. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, eu não vim aqui com tanta convicção de uma mudança, pois eu vim, amém? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para isso, para trazer transformação em nossas vidas, para mudar algo, né, na nossa vida. Eu quero compartilhar com você essa noite algo que o Senhor colocou em meu coração, e eu sei que vai ser um tempo poderoso ao entendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Então, amados, esse é o momento em que você deve realmente se esvaziar de si mesmo, colocar todo o seu pensamento, toda a sua atenção à palavra do Senhor. Nós sempre falamos isso aqui, vamos estar sempre falando, sempre que a gente pode, está instruindo você dessa forma, amém? Porque, amados, eu sei que a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar, de transformar as nossas vidas. Mas às vezes você pode perguntar, como assim ela vai fazer isso? Quando nós damos crédito àquilo que o Senhor já falou na sua palavra, nós deixamos ela cair em nosso coração, e aí ela vai produzir aquilo que ela foi designada para fazer, amém? Ao contrário, amados, a própria palavra do Senhor diz que nós vamos ser apenas ouvintes, mas não desfrutando e não sendo participantes das coisas de Deus. É por isso que nós sempre falamos, tenha atenção à palavra de Deus, venha com expectativas, chegue aqui, coloque todo o seu pensamento, né, à palavra de Deus, para quê? Para que você possa receber, entender, guardar em seu coração, você poder depois meditar e extrair o melhor para a sua vida. Você sabia, amados, que a mesma palavra falada para cada um de nós aqui, em cada um de nós ela produz um resultado? Amém? Dependendo de como você recebe, ela pode produzir resultados grandiosos, como pode não produzir nenhum resultado. Mas o problema está na palavra? Não. Está na maneira como nós recebemos. Então é por isso que é muito bom você vir a esse lugar e prestar bastante atenção no que Deus tem para falar, no que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, porque enquanto a palavra é ministrada, o Espírito Santo também vai acrescentando algo em nossas vidas, amém? Não só através da unção que está aqui, através do ministro, mas o Espírito Santo, ele se faz presente nesse lugar, amém? E nesse momento eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu Espírito nesse lugar, conduzindo cada um de nós. Obrigado, Pai, por espírito de entendimento, sabedoria e revelação da Tua palavra. Nós queremos, sim, Pai, desfrutar o melhor que o Senhor tem para nós. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui para receber, para celebrar a Ti tudo aquilo que o Senhor já nos garantiu, já nos prometeu na Sua palavra. E nós sabemos, Pai, que se assim nós nos colocarmos diante de Ti, dando lugar à Sua palavra e ao Espírito Santo, ela produzirá em nós frutos maravilhosos. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão hoje, e eles serão ricamente abençoados com essa palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, hoje é domingo, culto de celebração, amém? E, amados, eu tenho muito motivo para celebrar ao Senhor, amém? Só o fato de estar vivo, o fato de eu estar vendo você aqui hoje, sabendo que você está bem, amém? E tantas coisas que teriam para a gente falar, mas não daria para contar todas elas. Mas nós devemos viver uma vida de adoração, de celebração ao Senhor. Não é só apenas um domingo que nós viemos aqui para celebrar. Nós devemos celebrar todos os dias. E o domingo, quando nós nos encontramos aqui, é só mais um motivo de festa para juntos fazermos isso. Amém?
Então, hoje esses dias o Espírito Santo tem falado um pouco comigo acerca das promessas do Senhor. Quantos aqui têm promessa de Deus para a sua vida? Amém? Se você ainda não sabe das suas promessas, amados, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, olhe para o testamento. O que é o testamento? Alguém que escreveu e determinou a herança que ia ser deixada para você. Há uma herança para nós. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Existe um Antigo Testamento e um Novo Testamento. E nesse Novo Testamento, tudo está escrito ao meu e ao seu respeito. Então, há muitas promessas para nós. Há muitas promessas para nós. Mas sabe o que é que me alegra? Que quem prometeu, ele é fiel para cumprir com todas as promessas que ele já determinou. Deus não é um Deus que engana. Deus não coloca as suas promessas apenas para enganar você, Mas porque, de fato, ele quer cumprir com todas elas em nossas vidas. E melhor falando, todas as promessas, amados, já tem o sim e o amém. Todas as promessas do Senhor já estão disponíveis para mim e para você. E aí o que veio ao meu coração é porque nós não estamos desfrutando de tantas promessas do Senhor. Por que ainda não alcançamos todas essas promessas? Por que ainda não desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós? Então existe algo na palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. E se eu tivesse de dar um título para essa mensagem hoje, seria Princípios, Promessas e Propósitos. Amém? Princípios, promessas e propósitos. Então, amados, eu percebi que o cristão, a Bíblia diz que ele viverá pela fé, sim ou não? O justo viverá pela fé. E eu acredito que a maioria que vem para o Senhor, eles creem em Deus, eles têm fé em Deus. Mas o que eu tenho encontrado é que não basta ter fé em Deus. Tem que ter fé em Deus e também ter fé naquilo que Ele diz. São duas coisas totalmente diferentes. Amém? Crer que Deus existe, que Ele é poderoso, mas crer naquilo que Ele já falou ao meu e ao seu respeito. Uma das coisas que tem impedido muito dos cristãos desfrutar de tudo aquilo que já está disponível para mim e para você, primeiro é você não saber quem você é. Tem muito filho de Deus, rico, poderoso, mais do que vencedor, ainda com uma confissão de derrotado, dizendo que é coitadinho, que não pode isso, que não pode aquilo. Uma pessoa como essa, ela ainda não sabe quem ela é, sim ou não? Então, se você não sabe quem você é, você não pode desfrutar. Outra coisa também que nos impede de desfrutar das bênçãos é saber quem Deus é. Deus é bom, diga Deus é bom. Sabe, amados, Deus é maravilhoso, Deus ele é poderoso, mas Ele é muito bom. A Bíblia diz que Ele, traz as bênçãos para todos aqueles que querem desfrutar, todos aqueles que entendem. Nós sabemos que Deus é tão bom que Ele é bom para os bons e para os maus. Porque existem tantas coisas aí que as pessoas más ainda desfrutam. Por exemplo, o sol vem para todos, sim ou não? A chuva vem para todos, o ar, a respiração vem para todos e todos nós desfrutamos disso, porque Deus é bom, no seu caráter Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. E uma outra coisa que tem impedido também às vezes da gente desfrutar é você não saber quão fraco, quão derrotado, miserável é o seu inimigo. Existe muita gente ainda acreditando mais nas mentiras do diabo do que acreditando nas promessas de Deus. Tem muita gente, amados, que é mais fácil crer que você vai morrer com a enfermidade do que crer que Deus já te curou. Então, para uma pessoa dessa, fica difícil desfrutar das promessas e das bênçãos do Senhor. Mas Deus é culpado nisso? De maneira alguma. Então, amados, eu esses dias meditando na palavra, e já tem uns dias que o Senhor vem falando sobre isso, falar de princípios, falar das promessas e falar dos propósitos. Então, muitos até creem nas promessas, confessam essa promessa, mas o Senhor quer nos instruir nessa noite, para que nós possamos fazer tudo da forma correta, da forma alinhada, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Estamos falando em um tempo de alinhamento, amém? Então nós precisamos alinhar princípios com promessas e com os propósitos. Aleluia! Glória a Deus! Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo de número 43.
Isaías, no capítulo 43 e no versículo de número 26, o Senhor diz assim, todos acharam? Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. O Senhor diz, apresenta as tuas razões para que possa justificar. O que é que nós vemos aqui nessa passagem, amados? Deus está dizendo para lembrar a Ele daquilo que Ele já prometeu. Ele diz, ei, venha, vamos entrar em juízo juntos. Ele diz, apresenta as tuas razões para que possa justificar. Quantos entendem isso? Então Deus aqui está procurando, amados, está mandando a gente procurar lembrar Ele o que Ele já prometeu na sua palavra. Nós precisamos, amados, quando a gente vai diante do Senhor, quando nós oramos a Deus, nós precisamos ir com os argumentos certos, com a palavra. Nós temos que argumentar a palavra. Não é questionar a Deus, é questionar a própria palavra do Senhor. Porque Deus, Ele se responsabiliza pela sua palavra. E aqui Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, Deus diz, ei, apresenta as tuas razões. Tudo aquilo que você quiser alcançar do Senhor, você tem que dizer diante do Senhor por que você está exigindo, por que você está querendo aquilo, por que você está pedindo, por que você está orando, por que você está declarando aquilo. Amém? Porque o Senhor, Ele quer ter a certeza de que você está convicto do que você está falando, que você está de acordo com a palavra dEle. Por quê? Porque quando isso chegar, você sabe da fonte que veio aquilo. Sim ou não? Quando eu apresento as minhas razões diante do Senhor, e o Senhor responde as minhas orações, responde as minhas petições, eu tenho plena convicção, certeza, que quando chegou, eu vou o quê? Eu vou glorificar a Deus. Eu pedi, eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu, eu me lancei diante do Senhor, e o Senhor se fez presente aqui. Então, amados, é por isso que o Senhor quer que a gente apresente. Porque se você vai diante do Senhor, aí você pede, aí depois você não sabe nem o que você está pedindo, de repente chegou e você não sabe se aquilo veio do Senhor ou se não. E nisso o nome do Senhor não é glorificado. Amém? Então, quando você for orar, coloque diante do Senhor, coloque diante do trono de Deus e faça-o lembrar as suas promessas. Se Deus se esquece, não. Deus não se esquece. Ele sabe que eu e você é que nos esquecemos. Ele quer que você apresente porque Ele quer ter a convicção de que você sabe o que está pedindo. Deus colocou a fé de Abraão à prova, sim ou não? Mas era para provar para Deus? Não. Você acha que Deus não sonda os nossos corações? Ele já sabia o que estava no coração de Abraão, amados. Deus não testou Abraão. Se alguém não sabia disso, fique sabendo hoje. Deus não testou a fé de Abraão para si. Deus testou a fé de Abraão para ele mesmo, para Abraão. Quando ele viu aquilo que estava acontecendo, então ele foi fortificado na fé. É assim que Deus quer fazer conosco. Deus quer provar a nossa fé, não para Ele. Nós não vamos provar para Deus, nós vamos provar para nós mesmos. E quando nós apresentamos ao Senhor, sabe, as nossas razões, por que você está pedindo, por que você está declarando a palavra de Deus, você está se fortalecendo. Quando acontecer, você vai ter convicção. Uau, eu confessei a palavra e a palavra se cumpriu na minha vida. Amém? Eu estava enfermo, mas eu declarei a palavra por cura e agora eu estou curado. Deus cumpriu com a sua palavra, Ele já prometeu na sua palavra, e eu sei que isso veio de Deus. Então, nós precisamos estar convictos disso e estar, diante do Senhor, apresentar a palavra dEle e fazê-lo lembrar-se das suas promessas. E ao pleitear os direitos, segundo a aliança, Deus está conclamando a pleitear a sua causa diante dEle. Amém? Um advogado, quando ele vai diante de um juiz, o juiz já não sabe todas as leis? O advogado também não sabe? Mas o que é que ele tem que fazer? Ele tem que elaborar, uma petição de forma legal. Usando o advogado, ele apela para todos os termos da lei, para tudo que está na lei, ele vai perante o juiz e apresenta ao juiz. Naquilo o juiz não pode negar, porque já é lei. Ei, a palavra do Senhor é lei.
Quando você apresenta a Deus, Deus não vai ficar com raiva de você não, irmãos. Deus não vai dizer assim, quem é você para estar me apresentando a minha palavra? Eu já sei. Não, Ele vai dizer, muito bem, filho. Você já conhece a minha palavra. Glória a Deus que você está entendendo. Se você continuar firme, crendo, eu vou fazer cumprir na sua vida. Amém? Então, amados, nós encontramos nas Escrituras muitas e muitas promessas. Amém? Quando Deus começou a história do povo judeu com Abraão, inclusive é uma dispensação que é chamada de dispensação da promessa. Deus fez muitas e muitas promessas. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E Deus fez muitas promessas para Abraão, mas o Senhor também fez muitas promessas para quem? Para nós, em Cristo Jesus. Sim ou não? Amém? Então nós temos muitas promessas para desfrutarmos, mas precisamos entender de como nós vamos desfrutar dessas promessas. Para que nós possamos desfrutar dela, nós precisamos entender os princípios e os propósitos. Diga princípios, promessas e propósitos. Amém? Nós encontramos na palavra do Senhor, e isso é muito bom entender. Meu irmão, seja bem-vindo, que bom que você veio. Existem promessas na palavra do Senhor, e eu queria que você atentasse para isso, que existem promessas incondicionais. Amém? Promessas incondicionais. O que é uma promessa incondicional? Que não depende nem de mim, nem de você para acontecer. Só depende do Senhor. Amém? Por exemplo, uma grande promessa o Senhor fez para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo número 15, o Senhor prometeu que do ventre da mulher nasceria o nosso Salvador. Você crendo ou não, você fazendo alguma coisa ou não, ele ia nascer. Porque essa era uma promessa incondicional. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não dependeu do nosso amor por ele. Ele não dependeu se você estava esperando o filho dele ou não. Ele não dependeu de se você estava clamando para que viesse salvação. Ele amou incondicionalmente. Inclusive ele precisava, porque Deus é amor. E para que se caracterizasse Deus como amor, ele precisava amar alguém. Ele amou a mim e a você. E ele amou de tal maneira que entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Amém? Então essa é uma promessa incondicional. Mas aí, amados, uma vez que você agora entendeu, mas isso é bem interessante porque a Bíblia diz que Cristo morreu por toda a humanidade, sim ou não? Mas agora já tem uma condição para que todos sejam salvos. Qual é a condição? Crer. É uma condição, sim ou não? Ele morreu por todos. Ele não perguntou quem queria, quem não queria, quem ia aceitar, quem não. Mas agora, para que você receba a salvação, você precisa crer. Ele diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, existe uma condição. Mas aí nós encontramos na palavra do Senhor muitas promessas, mas muitas promessas, para mim e para você. Mas a maioria delas agora, elas estão condicionadas a um princípio e a um propósito. A promessa existe, Deus já liberou. Amados, eu quero dizer algo para você, Deus não tem problema em dar. Porque aqui está dizendo que Ele amou tanto que deu. Antes de tudo, Ele primeiro criou as coisas, para quando Ele fazer o homem, as coisas já estavam criadas. Inclusive, quando falamos de princípio, é bom que você sempre olhe os princípios da criação. Como foi que Deus não criou o homem e botou na terra e diz, ei, bora lá, cara, vai trabalhar que é para construir as coisas. Não, Deus construiu tudo. Depois de tudo feito, o último a fazer foi o quê? Depois que Ele criou tudo, viu que tudo era bom, Ele disse, agora façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. E quando Ele criou, Ele disse, agora tudo aqui é seu. Então Deus não tem problema com dar. Amém? Se ainda não chegou, eu quero que você entenda nessa noite, Deus não tem problema em nos abençoar. Essa é a vontade dEle, é de dar sempre. E Ele nos ensina isso. Eu queria que você abrisse lá em Filipenses capítulo 4, acompanhasse comigo, Filipenses capítulo 4, e no versículo 19. Aleluia.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, esse foi um dos versículos que eu indaguei bastante sobre isso, porque é muito comum a gente ouvir essa frase, né? Essa frase eu já vi ela em outdoors, eu já vi essa frase em lameira de caminhão, eu já vi essa frase em tudo quanto é status das pessoas. As pessoas sempre compartilham essa frase, esse versículo, né? Ela está na boca dos cristãos. Mas, amados, o que é que tem acontecido? Eu tenho visto muita gente, inclusive, confessando esse versículo, confessando essa palavra, e nós falamos aqui, nós ensinamos que nós devemos sim confessar a palavra, porque a palavra ela é poderosa para se cumprir em nossa vida, mas o que nós precisamos entender é que todo o texto ele tem um contexto, toda a história, ela está contextualizada em algo, e nós precisamos entender, amados, nós precisamos ser prudentes, ter inteligência, para saber o que nós estamos falando. Nós não podemos sair por aí negligenciando a palavra de Deus e achando que a palavra vai se cumprir de qualquer jeito. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que cumpre sim com a sua palavra, mas tem que se cumprir do jeito como está escrito. Amém? E no versículo 19, ele diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas de quem? De Deus. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, verso 20, a nosso Deus e Pai, seja dada glória por todo sempre. Amém. Essa palavra é verdade? Sim ou não? Ela é verdadeira. E eu creio que ela se cumpre, porque é a palavra de Deus. Paulo aqui ele estava inspirado e ele estava falando de algo que ele sabia, ele entendia muito bem pelo Espírito. E ele diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Agora, amados, será que se eu pegar só esse versículo e sair por aí falando, o Senhor, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades, ela vai funcionar na minha vida? Não. Só em falar isso e não prestar atenção no que o contexto diz, ou se eu não buscar essa promessa, ela já está liberada para nós sim. O Senhor quer suprir cada uma das nossas necessidades. Mas para isso existe princípios e para isso existe um propósito. Nós já podemos ver nesse mesmo versículo aqui que o propósito já está no versículo 20. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Para que é que Deus supre todas as nossas necessidades? Para que o nome dele seja para todos sempre. Amém. Então, amados, veja que o propósito de Deus suprir todas as nossas necessidades é para que o nome dele seja sempre glorificado. Não glória a eu, não glória ao meu trabalho, não glória à minha capacidade, não glória à minha inteligência, mas glória a Deus, porque Deus supriu todas, não algumas, mas todas as minhas necessidades. Mas qual seria o princípio para que essa promessa se cumprisse na minha vida? Vamos ler o versículo número 18? No mesmo capítulo, número 4. Ele diz, Paulo escrevendo, ele diz: mas o bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia. Você entendeu isso aqui? Paulo está dizendo que o versículo 19 ele está condicionado ao versículo de número 18. Ele está dizendo aqui, mas o bastante tenho recebido e tenho abundância. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Que ele tinha recebido algo, que ele estava abastecido, que ele tinha em abundância. Ele disse: cheio estou depois que recebi de Epafrodito. Epafrodito foi alguém que trouxe algo para Paulo, enviado pela igreja, de Filipos, que mandou para Paulo. E Paulo está dizendo: eu recebi e agora eu tenho em abundância. Ele disse: foi como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que Paulo recebeu, amados, foi algo
de sacrifício. Alguém fez um sacrifício que foi agradável, foi suave e foi aprazível a Deus. Agora, por conta desse princípio que alguém cumpriu, aí Paulo diz, agora sim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Mas para que isso, amados, eu possa abrir a minha boca e dizer que Deus vai fazer na minha vida, eu tenho que lembrar o que foi feito primeiro. Tá? Paulo está falando que essa palavra vai se cumprir por conta da atitude que eles tiveram de cumprir um princípio. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler outro texto com você aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 8. Se você trouxe Bíblia, me acompanhe aí, por favor, para você não sair daqui só achando que eu que estou falando isso daqui, mas eu quero que você tenha convicção do que Deus está falando na sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8. É um texto bem parecido que também a gente vê muito as pessoas confessar. Eu confesso ele. Eu creio que essa palavra se cumprirá na minha vida. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, não de vez em quando, amém? Que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Você crê também que essa palavra é verdade? Você crê que essa palavra se cumpre? Segundo está escrito, condicionado a quê? A um princípio também. Deus é poderoso? Sim ou não? Ele é poderoso. Ele diz, para fazer abundar em vós toda a graça. Não um pouco, amados. É toda a graça. A fim de que, tendo sempre, não de vez em quando, em tudo, não em algumas coisas, toda a suficiência, não só um pouco de suficiência. Aí o versículo fecha com um propósito. Abundeis em toda boa obra. No mesmo versículo nós encontramos uma promessa já condicionada para quê? Para um propósito. Para que é que Deus vai fazer superabundar na nossa vida? Para que nós possamos fazer boas obras. Mas qual é o princípio disso aqui? Vamos ler o contexto? Vamos ler a partir do versículo número 6. Pastor, por que você está lendo primeiro lá na frente? Porque eu estou falando das promessas. É muito bom a gente trazer esse entendimento, porque é fácil a gente confessar as promessas, mas Deus quer que a gente confesse também os princípios. Porque, amados, o princípio também é a palavra do Senhor. Amém? Nós falamos aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a quarta parte, eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para eu. Isso é princípio e propósito. Amém? Se você não fizer o que a Bíblia diz que é para você fazer, você nem tem, você nem pode, nem você é. Você é, mas não pode desfrutar. Porque está condicionado. Versículo número 6. No capítulo 9 de 2 Coríntios. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia em abundância, ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha quantos princípios nós encontramos aqui. Primeiro princípio que nós encontramos: quem semeia, colhe. Sim ou não? Mas o próprio princípio já traz: quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe muito. Não adianta, amados, você querer colher muito se você semeia pouco. Agora, se você semear muito, com certeza você vai colher muito. Então, existe um princípio condicionado. Mas aí acaba por aí? Não. No versículo 7, ele diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com quê? Não com tristeza. Qual é o princípio aqui para essa plantação? A alegria. Esse princípio tem que estar no nosso coração. Plantar, muito ou pouco, mas que tudo que você plantar, plante com alegria. Outro princípio, não por necessidade, porque
Deus dá, ou Deus ama quem dá com alegria. Pastor, o que é dar por necessidade? O que é plantar com tristeza? Vou trazer um exemplo. Vamos dizer que de repente aqui a gente levante um movimento para arrecadar fundos para construir determinada coisa. E ao invés de você se alegrar em ter essa oportunidade de plantar no reino de Deus, você vai dizer, lá vem de novo essa igreja pedindo dinheiro. Toda vez que eu venho nessa igreja pede dinheiro. Deixa que é uma oportunidade de você o quê? Semear, de você plantar. E nisso você já não vai mais, mesmo que você semeie, você já não vai semear mais com alegria. Você vai semear com tristeza. Eu dei porque estavam pedindo lá, todo mundo fez para eu não ficar constrangido. Só eu no meio do culto não fazer, deixa eu dar. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente você perdeu a sua colheita. Porque a palavra aqui está bem clara, que existe algo condicionado. Amém? E aí o versículo 8 aqui vai dizer, e Deus, por conta de quê? Por conta do que você fez, por conta que você semeou, pouco ou muito, mas com alegria, com generosidade, não por necessidade, mas porque era, algo que estava no seu coração fazer. Ele diz, e o Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glória a Deus. Você está aprendendo que existe um princípio, amados, para que nós possamos colher as promessas? E uma vez que você colhe agora aquilo que você plantou, existe um propósito, um fim proveitoso para aquilo que chegou na nossa vida? Amém? Então, amados, isso aqui me traz uma compreensão e um entendimento que nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos estar cada vez mais atento no que está condicionado às promessas. Você já crê que Deus é poderoso, você já crê que Deus ele cumpre com a sua palavra, mas de repente a gente se encontra em uma situação de que não estamos usufruindo, não estamos recebendo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. E sabe o que é que vem? Cadê Deus? Senhor, eu fiz tudo certinho, Senhor. E não está chegando. Quando você fala isso, o que você está dizendo? Eu estou certo. Então tem alguma coisa errada com o Senhor. Quantos creem aqui que Deus não falha, que Deus não erra? Amém, amados? Deus não erra, Deus não falha, Deus não tarda. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda, não. Quem tardamos somos nós. O tempo de Deus é o tempo certinho. Ele preparou tudo para o momento certo na nossa vida. Agora nós somos que retardamos as coisas. As pessoas usam muito o exemplo de Abraão. Abraão esperou 25 anos pela promessa. Mas Abraão meteu os pés pelas mãos e eu tenho certeza que aquilo dali retardou o tempo dele receber. Quanto antes, amados, você estiver alinhado, olha, isso aqui o Senhor me falou, um alinhamento de princípio com promessa e propósito. Princípio, promessa e propósito. Você quer estar em qualquer lugar e receber a promessa? Não. Existe uma linha, partindo do princípio, as promessas vão te alcançar. Se você cumprir princípios, amados, eu vou dizer uma coisa para você, pode ter certeza. As promessas vão te pegar. Elas vão te alcançar, não tem como, amados. Deus está só liberando. Está cumprindo o princípio? Estou. Estava a crer. Crer é isso. Você tem que crer tanto para receber a promessa, como também para cumprir os princípios do Senhor. E também os propósitos. Amém? Eu vou ler, à luz das Escrituras, alguns textos que você vai sair daqui nessa noite convicto disso. Vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículo número 10. Aleluia. Malaquias, capítulo número 3 e versículo número 10. Aleluia. O Senhor vai dizer assim, ó. Tragam todos os dízimos. Pastor, o Senhor já está ministrando o dízimo? Não, estou ensinando a você, amém? Daqui a pouco a gente ministra os dízimos. Mas eu estou ensinando algo para você, nisso daqui tem algo poderoso. Ele diz, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Para quê? Para que haja provisão em minha casa. Até aqui o Senhor está dando um princípio para nós. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Para quê? Para que haja provisão em minha casa.
Agora veja o seguinte: se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Quem está disposto a colocar Deus à prova aqui hoje? Vou perguntar de novo, quem está aqui disposto a colocar Deus à prova? Amados, não sou eu que estou dizendo, não. Deus está dizendo, ei, põe à prova, me põe à prova, pode me colocar à prova. Lembra que nós começamos hoje esse culto falando que o Senhor diz, apresenta a mim as tuas razões. Aqui Deus está dizendo, me coloque à prova para ver se eu não vou fazer. Ele diz, ó, o princípio é o seguinte, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizeres, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Se fosse você, se alegrava com isso. Sabe, amados, quando você cumpre esse princípio, creia, amados, que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Creia que Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Versículo número 12. Olha o que ele diz aqui. Então todas as nações o chamarão de abençoados. Em alguma versão diz que mais que bem-aventurados, né? Pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê que é Deus que está falando aqui? Vocês, aí no verso 3, ele vai dizer algo que esse povo fez. Ele diz, vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Aí no verso 14 ele responde, vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens, ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Verso 15 ele diz, de agora em diante, chamaremos de bem-abençoados. De agora em diante, chamaremos de bem-abençoados. Olha que barbaridade que ele está dizendo, os arrogantes. Pois os que praticam as maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus, ou a ira de Deus, nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala Deus ouve. Não estou ameaçando você não, amém, irmãos? Mas a gente precisa prestar atenção ao que sai da nossa boca. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos seus filhos obedientes. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós costumamos dizer que há uma diferença entre os que servem e os que não servem. E aqui, amados, o que é que Deus está falando aqui nesse versículo? Ele primeiro fala de uma promessa, ele fala de um princípio, ele fala de um propósito. Qual foi o propósito desse princípio? Para que haja sempre provisão na minha casa. Deus estabeleceu um princípio, amados, para que nós pudéssemos dizimar com um propósito, para que sempre houvesse provisão na casa do Senhor. Ele diz, olha, agora mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, há uma promessa poderosa nisso daí. Se vocês fizerem isso aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou abrir as janelas do céu, mas vou derramar tanta bênção na vida de vocês, que vocês não vão ter como guardar. E aí depois ele fala que as nações vão reconhecer essas pessoas. Se você fizer isso, o mundo vai ver o que está acontecendo na sua vida. E aí depois ele vai falar de algo que eles falaram terrivelmente contra Deus. Você vê que tem hoje cristãos que estão dizendo, é melhor viver uma vida de qualquer jeito. Pastor, eu tenho crido, eu tenho declarado, já tem tantos anos que eu estou declarando a palavra e nada acontece. Eu não acredito mais em Deus não. Olha, eu estou vendo pessoas que nem vão para a igreja, nem seguem a Deus, nem faz nada e estão aí, rico, prosperando. O diabo é especialista para lançar isso em nossa mente. Vou dizer, eu não estou livre disso.
Já chegou esse pensamento para mim. Mas na hora eu percebi, entendi de onde estava vindo esse pensamento. E eu digo, eu repreendo você, Satanás. Em nome de Jesus. Porque ele lançou um pensamento, cadê? Você não está servindo a Deus? E aí, amados, o que é que eu faço num momento como esse? Eu vou blasfemar contra Deus? Eu vou dizer que é inútil servir a Deus? Eu vou dizer que não vale a pena servir a Deus? Não, porque eu sei que eu não posso falar isso contra o meu Senhor. Eu vou para o Senhor e digo, Senhor, me mostra o que é que está acontecendo de errado comigo. Onde está o erro? Eu já sei que não está no Senhor, não está na sua palavra, então eu já sei que o erro deve estar em mim. Qual é o princípio que eu não estou cumprindo para que eu desfrute dessa promessa? O tempo é esse, Senhor? O tempo é esse. E por que não chegou? Amados, é isso que nós devemos fazer, esse exame todos os dias. Examinar a nós mesmos. Senhor, o que está acontecendo? Por que não está ainda acontecendo? Me ajuda aqui, Senhor, me traz instrução, me traz discernimento, entendimento da Tua palavra. A Tua palavra tem uma promessa aqui que o Senhor está dizendo que vai fazer, transbordar o celeiro, que o Senhor vai derramar as bênçãos sobre a minha vida. Mas por que não está acontecendo? Senhor, eu não estou sendo. Se nós for ler aqui os versículos anteriores, Deus vai dizer o quê? Que o povo estava roubando Deus nos dízimos e nas ofertas. Sabia que nós podemos examinar ao Senhor. Senhor, eu estou sendo fiel no dízimo. Senhor, eu estou sendo fiel nas ofertas. Eu estou sendo fiel com os princípios, porque há promessas, e isso de fato existe. Mas existem princípios e propósitos para que nós possamos desfrutar da promessa. Amém? Então, o que eu entendi foi que muitas vezes nós pedimos, mas pedimos mal. Muitas vezes nós confessamos a palavra, mas confessamos só uma parte, não confessamos a outra que é necessária. Porque, amados, a minha confissão hoje, Senhor, eu quero cumprir com os princípios, para receber das Tuas promessas e viver os Seus propósitos. Porque você sabia que você pode cumprir princípio e querer desfrutar da promessa, mas para quê? Para viver os seus propósitos. E aí Deus não está nessa? Ah, mas Deus é injusto com isso. Não. Deus, amado, deixa eu dizer algo para você. A palavra do Senhor diz que o homem faz muitos planos, mas os do Senhor são melhores. Amém? O Senhor diz na sua palavra, eu é que bem sei os planos que tenho ao seu respeito, para dar um fim que desejais. Aí ele vai dizer, um fim de paz, de alegria e não de mal. Você crê que Deus tem o melhor para nós? Você crê que você entregou a sua vida para Jesus e agora Jesus pode te conduzir? Nós fazemos uma confissão. Costumamos fazer isso. É outro versículo que a gente vê muitas pessoas fazer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só nessa frase, amados, tem algo condicional. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para nada me faltar, Ele tem que ser o meu pastor e o meu Senhor. E quem é Senhor? Aquele que manda, aquele que determina. O Senhor estabeleceu mandamentos. Ele diz, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Pastor, eu não sei quais são os mandamentos do Senhor. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao teu irmão como eu vos amei. Na lei era, ame ao seu irmão como a si mesmo. Mas Jesus chegou e mudou. Disse, não sei nem se esse povo se ama. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ame ao seu irmão como eu vos amei. É um princípio também, amém? Então o Senhor, Ele nos dá mandamentos, Ele nos dá ordens. E Ele diz que se a gente fizer isso, o que é que o Salmo 23 diz todinho? Ele vai nos conduzir mansamente a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Nós andaremos em segurança, a sua vara e o seu cajado nos protegerá. Mas porque Ele é o meu Senhor e meu pastor e nada me falta. Amém? A gente, amados, precisa tomar cuidado com o que nós confessamos. Nós cremos para confessar a palavra da fé, mas temos que ver que tanto para receber como para cumprir os princípios é a mesma coisa. Amém? E aí nós vemos nas Escrituras que Deus fala que nós, às vezes, pedimos, mas pedimos mal. Abra lá em Tiago, capítulo número 4, e versículo número 1. Tiago, capítulo número 4. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3.
Isso aqui, a primeira vez que eu li isso aqui, eu achei meio forte isso aqui para a igreja. Porque se a gente fosse pensar, analisar direitinho, isso aqui parece que estava falando para pessoas ainda que não são cristãos. Olha o que aqui diz, como é forte. Tiago, capítulo 4, versículo número 1. Ele diz, de onde vêm as guerras? Eu perguntei, Senhor, que guerra? Cristão vivendo guerra? Ele diz, de onde vêm as guerras, peleja entre vós? Você crê que aqui estava escrevendo para a igreja? Ele diz, de onde vêm as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, ou em outras versões diz, dentro de si guerreiam. Verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pede. Oh, glória a Deus. Aqui Tiago está falando, amados, que existem guerras, peleja entre nós. Ele diz que isso por conta de quê? Da busca pelos nossos deleites. E aí no verso 3 ele diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedes mal para gastardes em vossos deleites ou em vossos interesses. Amados, isso aqui, esse versículo deixa muito claro para mim, que se eu peço para eu viver as minhas vontades, para eu viver os meus desejos, os meus deleites. Pastor, então é errado a gente? Não, amados, não é errado você ter isso, mas primeiro você tem que entender que tudo que Deus já fez para nós, já conquistou para nós, tem princípio e tem um propósito. Amém? E uma das coisas que nós falamos, que nós devemos viver uma vida de louvor a Deus. Sabe, uma vida de louvor não é só você vir à igreja e levantar as suas mãos e adorar a Deus. Uma vida de louvor é aonde você estiver, o que você fizer, seja algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei, amados, que esses textos que nós lemos aqui hoje, esse versículo que nós lemos aqui hoje, e eu falei sobre algo que é comum no meio cristão, na humanidade. Eu tenho certeza que hoje é uma das coisas que mais aprisionam as pessoas, é uma das coisas que mais disputam o espaço com Deus. Inclusive a palavra vai comparar isso como um senhor. A palavra diz que não podemos servir a dois senhores, amém? Ou a gente serve a Deus, ou serve ao dinheiro. E Deus compara o dinheiro como um senhor. E é uma das coisas que muitas vezes tem nos afastado da palavra de Deus. Muitas vezes a gente pede com o quê? Eu já vi muitas pessoas dizerem para isso, Senhor, me dê, abra uma porta para mim, chegam as bênçãos nas minhas vidas. Por exemplo, pessoas estão precisando de uma porta de emprego. O emprego chega e ele larga a igreja, ele não frequenta mais a igreja, ele não está mais em comunhão com os irmãos, ele vive agora só para o trabalho, porque o trabalho se tornou o Senhor dele. Você acha que isso está glorificando o nome do Senhor? Não, amados. Você recebe, abre-se portas, oportunidades na sua vida, chegam bênçãos e mais bênçãos na sua vida, e agora, ao invés de você fazer algo para glorificar o nome do Senhor, você começa cada vez mais a se afastar de Deus. E Deus, amados, para isso eu tenho certeza, Ele não vai dar. Amém? Inclusive é algo que é bem interessante, eu já tenho visto muitas pessoas dizer, olha a bênção do Senhor que chegou. E amados, eu sei porque sei que não foi. Foi coisas que foi na força do seu braço. Porque aquele que tem certeza que foi a bênção do Senhor, ele corre para os pés do Senhor. Mas aquele que crê que foi a força do seu braço, que foi a sua inteligência, que foi o que eu fiz, que foi isso, foi aquilo, ele não vai glorificar o nome de Deus. Amém? E aqui ele diz que pede e não recebe porque pede mal. Para quê? Ele já completa. Para gastar nos vossos deleites. Amados, Deus não tem nada contra você. Você pode viajar, você pode fazer um cruzeiro, você pode ir para uma praia, você pode comprar o seu carro que você deseja. Tudo isso é lícito, amém? Mas desde que você tenha a convicção, e lembre que lá em Malaquias, quando ele falou, que você já seja fiel, porque o Senhor está dizendo que se você for, Ele vai fazer realmente abundar na sua vida. Qual é a promessa do Senhor? Que aqueles que obedecem a Ele vão o quê? Comer
o melhor dessa terra. Não é, amados, Deus não tem nada contra você viver uma vida maravilhosa, poderosa, desde que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos lá para Tiago capítulo 1 agora. Volta um pouquinho aí. Tiago capítulo número 1. Estou quase encerrando. Tiago capítulo 1, versículo número 6. Ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Versículo número 7. Ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra? Ele diz: peça com fé, em nada duvidando. Porque a palavra do Senhor está dizendo que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É levado de um lado para outro, de um lado para outro. O que é isso, amados? É aquela pessoa que nós estamos falando já sobre crer. Se você cumpre princípios, se você tem o propósito alinhado em seu coração, tenho certeza de que as promessas vão chegar. Amém? Mas agora aqui a palavra do Senhor está trazendo outra condição. Qual é a condição aqui agora? É crer e não duvidar. Crer e não duvidar. Esses dias alguém me perguntou: pastor, eu tenho crido, mas assim, a minha fé enfraquece. Como assim a fé enfraquece? E aí, amados, quando você vai ver, geralmente o que é isso? Quem é que traz dúvida ao nosso coração? O diabo. Ele lança dúvidas. E quando você está crendo numa promessa, mas você não tem convicção de que os princípios estão sendo cumpridos, e você também não tem convicção de qual é o propósito daquela promessa, você chega um momento que começa a duvidar. O tempo começa a passar, a coisa não acontece, e agora você começa a gerar dúvidas. Aí você começa a duvidar que não sabe se é para você, não sabe se é aquele tempo. E nisso a palavra do Senhor está dizendo que se duvidar, não pense tal homem receber coisa alguma do Senhor. Amém? Então, amados, veja que o meio pelo qual nós vamos desfrutar é tendo convicção. O que é que a palavra diz? Para a salvação, lá em Romanos capítulo 10, diz que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Não é diferente, amados. Esse versículo se aplica a todas as áreas da sua vida. Com o coração você crê para a justiça. Se você tem uma promessa, você vai ter a convicção no seu coração: eu sou justiça de Deus. Toda a minha dívida foi paga. Eu não devo mais nada agora. E se eu cumpro os princípios, eu vou desfrutar das promessas. Você crê em seu coração que você está cumprindo, você crê que você é justiça de Deus, você crê que você já foi redimido de todos os seus pecados e que agora você vai permanecer em fé, independente do que aconteça, independente da circunstância. Porque, amados, uma das coisas que as pessoas têm confundido é que crer é algo que você está vendo ou algo que está favorável. Porque se eu dissesse assim: ei, na sua conta agora tem R$1 milhão, e mostrasse agora o extrato da sua conta com R$1 milhão, você ia crer, não era? Sim ou não? Mas aí isso aí é fé? Você está vendo. Agora a fé, amados, é quanto mais a coisa fica difícil, mas você se mantém firme. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Se você tem decidido a viver uma vida de fé, não importa o que está acontecendo. Se você está cumprindo princípios na sua vida, e Deus já prometeu algo na sua vida, não importa o que está acontecendo, a palavra do Senhor vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu. Quando você vai diante do Senhor, apresenta as suas causas, você apresenta as suas razões, você diz: Senhor, o Senhor diz que todo aquele que crê e confessar, vai acontecer. Sim,
Está escrito sim, meu filho. O Senhor também diz que se eu seguir esses princípios aqui, as promessas já estão garantidas. Sim, meu filho, vai sim. E Pai, eu creio, Senhor, que na hora que chegar, eu vou cumprir todos os propósitos a qual essa promessa está designada. Tem promessas, amados, que elas não estão designadas para um propósito. Mas as que estão designadas com propósito, observe, vá para a palavra. Você achou a promessa para a sua vida? Como é que eu sei que essa promessa é para mim? Ei, o Novo Testamento é para nós, amém? Todas as promessas que você encontrar, a Bíblia fala que nós nos livramos da maldição da lei, mas todas as promessas, desde Abraão, elas estão disponíveis para nós. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. O que é que Cristo tem para nós? O que Ele conquistou para nós? Lembra que eu falei dos princípios? E do princípio da criação? O que foi que Deus fez? Quem criou o ouro e a prata? Quem criou todas as coisas? Diga Deus. Quando Deus criou todas as coisas, o que foi que Ele fez? Ele fez o homem e Ele entregou ao homem. Mas nós sabemos que o homem um dia pecou e entregou essas coisas na mão de Satanás. Mas o que Jesus fez? Derrotou Satanás e devolveu tudo para nós. Tudo, amados, que o Senhor criou, é para mim, é para você, é para que nós possamos desfrutar. Amém? Parece que você não está crendo nisso, não. Tudo que Deus criou é para nós desfrutarmos. Aqui, hoje, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça não foi um pouquinho de graça. A abundância da graça e o dom da justiça. Tudo isso foi dado de graça para nós. A Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Não é depois da morte. É em vida, amados. Eu não sei quanto tempo você já esperou. Mas ainda há tempo para você reinar em vida. Ainda há tempo para você desfrutar do que Deus tem para mim e para você. Deus nunca nos chamou, amados, para viver uma vida miserável. Deus nunca nos chamou para viver uma vida medíocre. É completo em todas as áreas da nossa vida. Mas o que é que vai fazer isso se cumprir? Pastor, pelo que eu vi é muito difícil. Não, não é difícil, irmãos. Não é difícil, basta que nós vamos para a palavra, olhe os princípios, as promessas e os propósitos. E alinhe a nossa vida com tudo isso. E eu tenho certeza que quando você menos esperar, você está desfrutando das bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, amados, você tem uma vida poderosa em Deus. Se você decidiu a crer, amados, não duvide em seu coração. Não abre a sua boca para murmurar. Não abre a sua boca para ir de contra a palavra de Deus, porque Deus está ouvindo. Mas mais do que ele, amado, o inimigo também está ouvindo. Quando você fala algo, esses dias eu estava ouvindo uma mensagem e falando sobre as regiões celestiais. A gente, quando pensa nas regiões celestiais, a gente pensa que é lá longe, lá distante. Não, amados, é aqui, ó, esse âmbito aqui agora. Inclusive eu estou falando aqui agora. Anjos estão ouvindo o que eu estou falando. Espíritos também estão ouvindo o que eu estou falando. Você tem duas oportunidades de você abrir a sua boca dizendo amém, glória a Deus, eu creio na palavra do Senhor, eu viverei os melhores dias da minha vida, eu comerei o melhor dessa terra, eu vou desfrutar de tudo que Deus já prometeu para mim na palavra. Ou você abrir a sua boca e sair dizendo, eu sou um derrotado, eu não creio em nada que a palavra diz, e eles pegarem junto com você para trazer mais condenação, trazer mais incredulidade. Amados, é uma decisão nossa viver por fé. Amém? Aleluia! Abra a sua boca para confessar a palavra. Abra a sua boca para declarar aquilo que a palavra já disse. Tanto para você receber, como para você cumprir princípios e propósitos. Você pode levantar todos os dias, amados, e ao acordar você abrir a sua boca e dizer, ei, Satanás, você não vai impedir de eu realizar tudo que Deus já pediu para realizar nesse dia. Você sabia que Deus conta comigo e com você para realizar algo aqui na terra todos os dias?
E você pode abrir a sua boca com convicção. Sabe, mas porque nós começamos o dia e geralmente você começa o dia com incredulidade. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai funcionar. Eu vou tentar, mas está difícil, não sei. Abra a sua boca e diga: Senhor, eu recebo da sua graça. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor diz na sua palavra que quando nós falamos, o Senhor dá ordem aos seus anjos para que se cumpram as coisas na minha vida. Ei, irmãos, nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. E quando chegar o final do dia, não ser você que está derrotado, ser o diabo que está derrotado com você. O diabo olhar e dizer: rapaz, hoje eu não colhi nada desse cara. Hoje ele não falou uma incredulidade. Hoje ele não vacilou em nada. Hoje não aconteceu, mas mesmo assim ele não negligenciou, ele não murmurou, ele não reclamou. Passou o dia, mesmo que foi difícil, chegou o final do dia, você está lá glorificando: obrigado, Pai, porque eu tenho todas as coisas. Obrigado porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, eu sei que hoje eu me coloquei à disposição. Pai, eu sei que hoje eu andei em amor. Senhor, eu andei em fé. Você sonda o seu coração e se não foi, não recebe condenação. Senhor, me perdoe porque realmente eu falhei em tal lugar. O Espírito Santo, amados, ele está aqui para nos convencer. A palavra diz que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. De qual pecado? Qual é o pecado? Não foi dos pecados, foi de um pecado. Qual pecado? Não crer em Jesus. Sabe que tudo que você vai fazer, mesmo que uma situação seja um pouco ao contrário, você diz: Pai, eu creio na sua palavra. Jesus, eu creio que o Senhor está comigo. E nisso daqui eu vou me posicionar segundo a sua palavra. Doa o que doer, sofra o que sofrer, mas eu vou ficar aqui. É perdão? Senhor, está doendo. Me ofenderam, me machucaram, me magoaram, mas a sua palavra diz que eu devo perdoar, e eu libero perdão. Que é isso? Princípio, andar em amor. Senhor, hoje não vi nada favorável, nada acontecer da forma como eu estou esperando, mas eu continuo crendo que o Senhor está comigo. Eu continuo crendo na sua palavra. Eu continuo crendo que isso vai acontecer. Aleluia. Aleluia. O Senhor prometeu que portas iriam se abrir. Não aconteceu hoje, mas eu creio que amanhã vai ser. Amanhã eu estou de pé novamente. Eu me posiciono como a sua palavra. Sabe, amados, que cumprir princípio, inclusive um deles é você se posicionar como Deus já determinou. Porque a palavra do Senhor diz que fé é a convicção ou a prova de fatos que não se vê. Sim ou não? E a convicção, a certeza, não a dúvida das coisas que você espera. O que você tem esperado? Você tem esperado alguma coisa no Senhor? Você tem esperado alguma coisa, irmãos? Se você não está esperando nada, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu estou esperando dias melhores. Eu estou esperando grandes coisas no Senhor. Eu estou esperando viver o melhor a cada dia. Eu estou esperando todos os dias do Senhor viver em saúde divina, andar em prosperidade. Amém? Agora, aquele que crê, ele já se comporta como se já fosse. Amém? Então, todos os dias, quando você se levantar, amados, a palavra do Senhor diz que você não vai vencer. Deus não fala na sua palavra que amanhã você vai vencer. Deus não diz que amanhã a sua vitória vai chegar. Deus não diz que amanhã vai dar certo. Pastor, e a palavra diz o quê? Ele diz que você já é mais do que vencedor. A palavra diz que você é triunfante, que Ele nos conduz todos os dias em triunfo. O que é triunfo? Vitória. A sua vitória não vai chegar amanhã, não. Não é amanhã que vai dar certo, deu certo hoje. Quando a palavra diz, amados, algo se estabelece. Você já parou para se perguntar por que você está aqui agora sentado numa cadeira? Você sabia que você está sentado nessa cadeira porque há uma palavra determinando para você estar aí? Você crê assim, irmãos? Para muitos pode explicar que é a lei da gravidade. Mas quem foi que estabeleceu a lei da gravidade? Foi você?
Quem foi que estabeleceu a lei da gravidade? Foi Deus. A terra pode girar, o processo de rotação, de translação, seja o que for, vai para lá e para cá, você não vê estrelas batendo uma na outra, você não vê o universo em desarmonia, não, irmãos, porque a palavra de Deus diz que tudo está sustentado pela sua palavra. Amém? Inclusive a sua vida está sustentada pela palavra do Senhor. Aleluia. Por isso, é melhor você crer, confiar na palavra do Senhor. Então hoje, quando você sair daqui, saia convicto disso. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei, Senhor, que se alguma coisa não está acontecendo, segundo eu decretei, segundo eu falei, o problema não está com o Senhor, o problema não está na sua palavra, mas, Senhor, eu estou aqui, me sonda, me traz com compreensão do que é que falta corrigir na minha vida, para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você está convicto disso? Aleluia! Então, amados, essa é uma palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite. Princípios, promessas e propósitos é o que o Senhor quer realizar em nossa vida. Nós falamos muito aqui sobre propósitos. Você lê que a palavra propósito tem um pró. Nós falamos muito de provisão, sim ou não? Visão e propósito são a mesma coisa. É uma visão de Deus para a nossa vida. Uma visão de algo para realizar. E a provisão é em prol do propósito. Você quer das provisões do Senhor chegando na sua vida? A provisão, amados, ela já está designada, ela já está estabelecida. Eu costumo dizer que Deus, é como alguém que contrata, uma empresa que vai estabelecer uma obra aqui em Senhor do Bonfim, por exemplo, e ao contratar os funcionários, ela já tem a verba para fornecer tanto aquilo que ele precisa para realizar, como para lhe pagar. Os planos de Deus que Deus tem para a nossa vida, amados, eu quero dizer algo para você. Se anime, se alegre, comece a buscar o Senhor. Nós falamos tantos aqui, olha, busca o Senhor, vê o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Sabe por que eu falo isso para você, amados? Porque eu sei que quando você decidir fazer isso, você vai começar a viver uma vida poderosa em Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então eu creio dessa forma e eu vou continuar falando sobre isso, sobre princípios, sobre promessas do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa alinhar e desfrutar cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, eu queria que você celebrasse nessa noite que as promessas que o Senhor já estabeleceu, amados, a única coisa que pode impedir dela chegar na sua vida é você mesmo. O único que pode impedir dela chegar na sua vida é você mesmo. Amém? Nem o diabo não pode mais. Porque o Senhor diz na sua palavra que ele não tem poder mais para impedir. Sabe, amados, não fique controlando na sua cabeça que se as coisas não estão acontecendo, o diabo está impedindo. Agora você pode também, pela palavra, se você está cumprindo propósitos e princípios, você diz, ei, Satanás, nós costumamos falar em termos de finanças, você pode orar e pedir para o diabo soltar as suas finanças. Se não está chegando na sua mão, você diz, epa, você não tem mais parte aqui. Sabe que o diabo ele pode interferir ainda se a gente não sabe, como eu falei. Se você não sabe quem é o seu inimigo, ele ainda age dessa forma. Às vezes até chega, mas está gastando com um fim que não é os fins que aquela provisão chegou. Mas nós podemos alinhar isso seguindo a palavra de Deus. Amém?